Cara, o São Paulo está avançando, tá? O São Paulo está avançando, está progredindo nitidamente, tá? O time está ficando melhor. Eu sei que tem muitos antes aí que estão criticando o São Paulo, na imprensa criticando. Aí tem torcedores que vão na onda da imprensa, entendeu? Criticam o Zubeldia, mas vamos lá, cara, vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos. Cara, o São Paulo, quando ele pega time grande, tá? E ele já mostrou isso inúmeras vezes, no último ano e também nos últimos anos, né? Cara, como ele jogou agora com o Atlético Mineiro, quando ele pega o Palmeiras, entendeu? O Palmeiras só ganha do São Paulo com a ajuda do VAR ou da arbitragem, né? Nitidamente, se você pegar e olhar, as últimas vezes que o Palmeiras ganhou do São Paulo, ganhou com a ajuda do VAR e da arbitragem, tá? Corinthians, cara, virou um saco de pancada, entendeu? Toda vez que o São Paulo pega o Corinthians, irmão, é pancada certa, entendeu? Pancada certa. Com DP ou sem DP, com Eurobeto ou sem Eurobeto, meu irmão, é porrada no Corinthians, entendeu? Tô falando de futebol, tá? São Paulo, quando pega Flamengo, quando pega Botafogo, quando pega Bahia, cara, enfrenta de igual para igual, entendeu? De igual para igual, irmão, tá? O time fica muito melhor, obviamente, com o Lucas Moura e com o Oscar, muito melhor, tá? Agora o time tá tão bom, cara, tão bem entrosado, tão bem treinado, que mesmo na ausência de Oscar e de Lucas Moura, o time continua jogando bem, continua decidindo e continua apresentando perigo, entendeu? Jogamos agora sem Lucas Moura e sem Oscar contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, lá na Arena MRV, e jogamos muito bem, entendeu? Controlamos bem o jogo no meio de campo, cadenciamos bem o jogo, controlamos bem a partida, certo? E outra coisa, o Lianco, se fosse expulso, o São Paulo teria superioridade numérica e poderia ganhar a partida, tá? Na Libertadores, o São Paulo tá indo muito bem, cara. Ganhamos o primeiro jogo contra o Tajeres, fora de casa, na Argentina, semana passada, tá? E depois de amanhã, né, agora, quinta-feira, vamos jogar contra o Aliança Lima no Morumbi, entendeu? E podemos ganhar essa partida, de novo, na ausência de Lucas Moura, na ausência de Oscar e de Luiz Gustavo, que tá com problema de saúde aí, né? Teve acho que foi uma trombose no pulmão, alguma coisa assim, eu não entendo bem desse assunto, mas foi algum problema, né? Que atingiu o pulmão dele, né? E ele tá se recuperando, recebeu alta hoje, inclusive, né? Então assim, cara, o trabalho do Zubeldia é um trabalho sério. Zubeldia é um técnico muito bom, sim, tá? É um técnico muito experiente, muito trabalhador, muito sério. Você vê que ele defende, cara, o São Paulo, ele defende as cores do clube, tá? Nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro, ele foi expulso de novo porque ele ficou inconformado com a não expulsão do Lianco e ele teve razão, entendeu? Teve razão, tá? Mas não só isso, cara, ele prepara bem o time, entendeu? O São Paulo evolui, cara, na mão de Zubeldia, entendeu? O São Paulo evolui, né? Assim como ele também estava evoluindo com o Rogério Ceni. Só que aí não tiveram paciência e demitiram o Rogério Ceni. Mas assim, óbvio, né? Eu acho o Rogério Ceni melhor que o Zubeldia, tá? Eu acho o Rogério Ceni melhor do que o Zubeldia. Só que eu, particularmente, cara, sou contra essa coisa de demitir técnico a cada 3 meses. Eu sou contra isso, entendeu? Até o próprio Guardiola já deu entrevista uma vez, uns 8 anos atrás, que eu me lembro. Essa entrevista tá no YouTube ainda. Guardiola dizendo isso, cara, que em um espaço de 3 meses não dá para um treinador arrumar um time, entendeu? Não dá para implementar as ideias de jogo dele, ou seja, aqui no Brasil, com essa cultura de demitir um técnico a cada 3, 4 derrotas, é uma cultura que vai contra as leis universais do futebol, entendeu? Então, voltando a Zubeldia, cara, quem entra em campo são os jogadores. Zubeldia não teve culpa quando o Caleri perdeu o pênalti, por exemplo, jogou o pênalti na Lua, né? Um jogo decisivo, né? Não teve culpa quando o Lucas Moura perdeu um gol na cara, quando o Caleri perdeu o gol. Lucas Moura e Oscar perderam gols na Libertadores, na Copa do Brasil no ano passado. Cara, o Zubeldia não teve culpa, porque ele não entra em campo, entendeu? Ele não entra em campo. Só que o time, cara, tá criando cada vez mais, entendeu? O Wendel tá jogando muita bola na esquerda. Cedric Soares está jogando muita bola na direita. Enzo Dias, quando entra na esquerda, joga muito bem. A zaga está firme e forte, como sempre.
com Arboleda, Alan Franco, Sabino, Juan. Quando entra, os caras jogam muita bola, tá? Luciano e André Silva continuam sendo decisivos, entendeu? Bola nos pés deles é saco, é gol, entendeu? Caleri precisa aprimorar a finalização em alguns momentos, sim, mas continua sendo Caleri, tá? E Oscar e Lucas Moura nem se fala, cara. Os caras jogam fino da bola, entendeu? Os dois craques do time jogam fino da bola, tá? Tem aí a volta de Pablo Maia daqui a mais ou menos 2 meses. Pablo Maia tá de volta, que joga muito. Jogador de seleção e jogador que vai jogar na Premier League aí em algum momento, porque joga muita bola, certo? E a dupla de volantes, nesse momento titular, Marcos Antônio e Alisson, cara que jogam muita bola, entendeu? São 2 motorzinhos, 2 jogadores, cara, dinâmicos, rápidos, tem passes precisos, visão de jogo, entendeu? Dão dinamismo para a partida, tá? Então, cara, o São Paulo, cara, você vê que os times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, todo time desse, cara, quando enfrenta o São Paulo, tem dificuldade, cara, tem dificuldade. Isso não é à toa, entendeu? Se o São Paulo fosse esse time fraco que as pessoas falam, criticam, o São Paulo seria goleado direto aí por esses times grandes aí que estão com dinheiro, entendeu? Mas é o contrário. Quando esses times grandes aí pegam, na verdade, primeiro eles torcem, né? Eles torcem para não cruzar com o caminho do São Paulo, já começa por aí, entendeu? Flamengo, Botafogo, eles torcem, cara, eles torcem para não cruzar com o São Paulo. E quando cruzam, se eles quiserem ganhar alguma coisa, eles vão ter que suar a camisa, irmão. Porque o São Paulo mostra dentro de campo, com o futebol jogado, entendeu? Que ele não tem apenas tradição, né? Mas continua sendo um dos maiores times do Brasil atualmente, mesmo com as limitações financeiras, tá? E por falar em questões financeiras, São Paulo aí agora fez um novo contrato com a Superbet, a patrocinadora Master, né? Pode chegar aí na casa de R$1 bilhão, né? Tá fazendo um acordo com o Marinax aí, o bilionário russo. Então assim, mais dinheiro entrando no caixa do São Paulo, né? Mais reforços, o time vai ficar mais forte ainda do que já tá? E ainda tem a molecada da base, né? Rian Francisco, Lucas Ferreira, Mike, Rodriguinho, entendeu? O Alves. Jogadores extremamente promissores, muito bons de bola. Então assim, São Paulo tá cada vez melhor, cara. E temos sim chances, deixar registrado aqui, temos sim chances de ganhar um torneio esse ano, Copa do Brasil ou Libertadores. Valeu, vamos nessa.